Pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fabiano Barbosa. Na aula de hoje vamos falar sobre matrizes inversas. O que será uma matriz inversa? Antes de definirmos uma matriz inversa, precisamos conhecer a matriz identidade. O que é uma matriz identidade? É aquela matriz quadrada em que todos os termos da diagonal principal são 1 e todos os outros termos são 0. Está aqui, ó. A matriz quadrada em que as entradas da diagonal principal são 1 e as demais entradas são 0 é denominada de matriz identidade. Então, a gente tem aqui, ó, 3 exemplos de matrizes identidade, né? O primeiro exemplo é uma matriz identidade, tem esse I maiúsculo, né, para a gente representar. Identidade de ordem 1, ou seja, é de ordem 1 por 1, né? A matriz 1 por 1. Como são sempre quadradas, a gente vai colocar agora somente um índice indicando que eu tenho esse índice multiplicado por ele mesmo, né? Então, tem uma matriz 1 por 1. A matriz 1 por 1 é o número 1, certo? Só tem esse termo. O que é a identidade 2 por 2? É a identidade de ordem 2, está aqui, ó, I2. É essa, ó, 1, 0, 0, 1, né? Que é uma matriz quadrada de ordem 2. Tem duas linhas, duas colunas. Veja, não é necessário colocar esse índice, não. Basta colocar I. Apenas quando for necessário identificar que essa identidade tem uma certa ordem, aí a gente coloca esse índice indicando a ordem da matriz. Tá bom? Mas, assim, em geral, não é necessário. Só quando a gente realmente quer destacar. E aqui eu estou destacando para mostrar, né, o que significa. Bom, aqui eu tenho uma identidade de ordem 3, ou seja, uma matriz 3 por 3, que é a identidade. Observe que, com exceção da diagonal principal, onde os valores são 1, todos os outros valem 0. Beleza? Por que eu preciso da identidade? Porque na definição de matriz inversa, eu vou precisar dessa identidade. Vamos lá. Então, está aqui a definição. Vamos ver aqui, ó. Seja A uma matriz quadrada. Traduzindo, se a matriz não for quadrada, ela não é invertível. Ela não tem inversa. Então, primeiro, A tem que ser uma matriz quadrada. Segundo, o que é a inversa de A? Vamos ver. Se existir uma matriz B, tal que o produto, ó, A vezes B, ou então B vezes A, seja igual a I, então a matriz A é invertível. Veja só, uma matriz A só será invertível ou inversível, pode chamar inversível também. Uma matriz A será invertível se existir uma matriz B, que a gente vai chamar de inversa de A, tal que o produto das duas tem que ser igual à identidade. Esse produto, no caso aqui da inversibilidade, é comutativo. Tanto posso fazer A vezes B, como fazer B vezes A. Né? E a gente sabe que, em geral, o produto de matrizes não é comutativo. Né? A ordem do produto interessa, sim, nas matrizes. No caso da identidade, não. Se eu fizer A vezes B e B vezes A, o resultado é a identidade. Então, quando isso acontece, nós temos que A é invertível e B é a inversa. Tá aqui, ó. A é invertível, a gente também pode chamar de matriz não singular. Tá bom? E B é a inversa de A. Então, a matriz B é a inversa de A. Cuidado que a gente sempre pensa que a inversa é pegar 1 sobre aquela coisa, né? Tipo, eu tenho o inverso de 2, é 1 meio. No caso da matriz, não é fazer 1 sobre a matriz. Embora a gente vá ver que a notação de representação é parecida, mas o significado realmente é multiplicativo. Então, sempre que a gente fala em inverso, estamos falando de que um número possui um inverso quando o produto dá a identidade. Então, quando a gente fazia em números reais, o resultado era 1. O 1, se a gente pensar direitinho, é a identidade, né, para as matrizes de ordem 1. Tá? Então, ou seja, para os números reais, a identidade é o número 1. Se a gente pensar que números reais também são vetores ou matrizes. Continuando, se não existir essa matriz B, a gente vai dizer que A é uma matriz não invertível, ou então uma matriz singular. Né? Então, a ideia de singular é que ela é única, né? Então, uma matriz, quando é invertível, ela é uma matriz não singular. Tem uma outra que, multiplicada por ela, dá a identidade. Se ela não for invertível, a gente vai dizer que a matriz A é singular. Tá bom? Observação. Essa relação aqui, ó, A vezes B igual a B vezes A igual a I, tem um significado. Veja, A vezes B, a multiplicação é num sentido, né? A vezes B, ó.
B vezes A, a gente trocou a ordem aí, trocou o sentido da multiplicação. As duas são iguais e são iguais a quem? A identidade. Essa relação diz o seguinte, ó, que tanto A é invertível e B é a inversa de A, como B é invertível, que é o segundo caso aqui, ó, e A é a inversa de B. Então, um é a inversa da outra, tá? E daí eu coloquei alguns exemplos, na realidade, um exemplo apenas, né? Eu fiz assim, ó, eu coloquei exemplos, mas só falei de um, né? Ó, vamos considerar as matrizes A e B, tá? Primeiro, dá para fazer o produto? Dá, porque a matriz A é 2 por 2, ou seja, o número de colunas da primeira matriz é 2, e a segunda matriz é 2 por 2, ou seja, o número de linhas também é 2. Então, o número de colunas da primeira igual ao número de linhas da segunda é possível multiplicar. Beleza. Ambas são quadradas e eu também posso multiplicar, já verificamos. Agora, vamos fazer o produto A vezes B. Então, tá aqui, ó, A vezes B. Como a gente já viu no vídeo anterior, quem não viu, clica aqui em cima. Eu não sei se eu digo o que é aqui ou o que é aqui, mas clica aqui em cima, que eu vou colocar para vocês acessarem. A gente viu no vídeo anterior como se faz o produto, mas assim, em resumo, eu vou pegar a linha da primeira matriz, essa linha, menos 2 e 5, e vou multiplicar pela primeira coluna, 3 e 1, depois vou multiplicar pela segunda coluna, que é a 5, 2, certo? Cada vez que eu multiplico, vai dar um termo, então vamos lá. Linha 1 com coluna 1 vai dar esse termo A1, que deu 1. Vamos ver, ó. 2 vezes 3 dá 6. Menos 5 vezes 1 dá menos 5. Aí, quando eu somar 6 menos 5, o resultado dá 1. Eu já fiz direto, eu já estou colocando o resultado direto. A outra, 2 vezes 5, 10. Menos 5 vezes 2, menos 10. Quando eu somar os resultados, ó, 10 menos 10 dá 0. Então, ó, primeira linha, segunda coluna é o termo I1, 2. Então, tá aqui, né? Esse é o 0. Agora vamos aqui. Agora vamos para a segunda linha. Segunda linha, né? Linha 2, coluna 1, vai dar esse termo aqui, ó, da matriz I, 2, 1, né? Então vamos lá. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. 3 vezes 1, 3. Menos 3 mais 3, 0. E na última, ó, menos 1 vezes 5 dá menos 5. 3 vezes 2, 6. Menos 5 mais 6 dá 1. Então observe que a gente descobriu a identidade de ordem 2. Eu já nem pus o 2 aqui, tá vendo? Porque não é necessário. Agora, fazendo B vezes A, é o mesmo processo e o resultado é a mesma matriz I. Então, aqui, ó, eu tenho a matriz A vezes B. Então, a matriz A é invertível e B é a inversa de A, por quê? Porque quando a gente faz A vezes B, o resultado é a identidade. Na segunda parte, eu tenho B vezes A. B é invertível e A é a inversa de B. Quando eu multiplico B vezes A, também dá identidade. Então, A e B são invertíveis e uma é a inversa da outra, como a gente falou no slide anterior. A gente tem vários cálculos para inversas de várias ordens, né? Mas nesse curso de ciência da computação, e principalmente agora que nós estamos no primeiro período, a gente não vai explorar todas as técnicas. Eu vou mostrar aqui a principal, que é a gente calcular a inversa de uma matriz de ordem 2. Então, está aqui, ó. Antes de calcularmos, a gente vai falar dessa observação. Vamos representar a matriz inversa de A, ao invés de chamar de B, a gente vai representar por A elevado a menos 1. Então, essa notação é uma notação bem geral, né? Quando a gente pensar, se eu pensar em matrizes que só tem um termo, não é uma matriz de ordem 1, essa matriz só tem um termo, na realidade é um número real. E a inversa de um número real a gente representa por esse número elevado a menos 1. Ok? Então, a gente vai usar a mesma notação, só que generalizando para matrizes de quaisquer ordens. Aqui, especificamente, vamos trabalhar com a matriz de ordem 2, porque existe uma fórmula, né? Uma lei de formação para a gente encontrar a inversa. Isso é um teorema e, como nós já estamos fazendo desde o começo desse curso, não estamos demonstrando teoremas aqui, estamos aplicando as ideias do teorema, né? Num curso de matemática, com mais tempo, a gente exploraria mais essa parte mais formal, certo? Então, vamos continuar. O que o teorema diz para a gente? Ó,
Essa matriz A, que é uma matriz 2 por 2, ele representou aqui por A, B, C, D. Lembrar que aqui é A1, A12, A21, A22. Mas a B, C, D, para a gente escrever numa fórmula, fica melhor, né? Então, uma fórmula, né? É uma lei de formação. Então, vamos lá. Essa matriz A vai ser uma matriz invertível se e somente se o determinante da matriz A é igual a AD menos BC diferente de zero, ou seja, o determinante é diferente de zero. No vídeo anterior, a gente tem aí falando sobre... No vídeo que eu indiquei na nossa aula, que não fui eu que gravei, eu indiquei um videozinho sobre determinantes. Tá? Eu vou colocar aqui em cima também, aqui ou aqui, não sei, para vocês clicarem se não viram ainda. É bem simples, mas nesse caso, na matriz 2 por 2, o determinante é assim, eu vou fazer a diagonal principal, A vezes D, e vou subtrair do resultado do produto da diagonal secundária. Então, vai ficar assim, ó, A vezes D menos B vezes C, certo? Então, por isso que está aqui, ó, o determinante de A é AD menos BC, já é o cálculo. Bom, se esse determinante aqui for diferente de zero, aí sim a matriz A, como a gente disse, é invertível se isso aqui for diferente de zero, tá bom? Bom, nesse caso, se a gente descobrir o determinante diferente de zero, só é aplicar a fórmula. Ó. A inversa da matriz A vai ser o seguinte, vai ser o inverso do determinante, 1 sobre o determinante de A, que multiplica essa matriz, D menos B menos C e A. Tá bom? Essa é a ideia. Você vai trocar de posição o A com D e o B e o C você vai inverter os sinais. Vai colocar menos e menos. É a nossa fórmula. Como é um teorema, existe uma demonstração formal para mostrar que é verdadeira essa afirmação aqui. Que é o que eu já comentei, nós não vamos demonstrar. Vamos usar a ideia. Tá bom? Então, para a gente encontrar a inversa, aplica essa fórmula. Vamos ver alguns exemplos. Bom, e o que eu fiz aqui? Eu trouxe duas matrizes e eu pedi para fazer o seguinte, ó, verificar se as matrizes abaixo são invertíveis, que podem não ser, né? Em caso afirmativo, determinar as inversas respectivamente, né? Para A e para B. Inicialmente, vamos fazer o determinante de A, né? Para verificar se ela é invertível. Claro que eu tenho que olhar que ela é quadrada, eu já sei que ela é quadrada, é uma matriz de ordem 2. Vamos fazer o determinante de A. Então, como é que eu faço? Lembrar, ó, diagonal principal, 6 vezes 2, menos a diagonal secundária, o produto da diagonal secundária. Isso aqui, né? Ó, 6 vezes 2 menos 1 vezes 5. E daí eu tenho 12 menos 5, que vai dar 7. Determinante de A é igual a 7. Ora, então, 7 é um número diferente de zero e, portanto, a matriz A é invertível. Tudo bem, é possível inverter. Então, o que ele disse? Em caso afirmativo, determinar as inversas, ou seja, determinar a inversa de A e também a inversa de B, se B for invertível. Como é que eu determino a inversa? Vamos para a fórmula. Está aqui, né? A matriz inversa de A é 1 sobre o determinante, que multiplica D menos B menos C, A. Essa matriz aqui. É só substituir. Lembrar que aqui eu tenho A, 6 é A, 1 é B, 5 é C e 2 é D. É só substituir aqui. Vamos lá. 1 sobre determinante, ou seja, 1 sétimo, né? Vamos fazer. 1 sétimo. D é 2. Menos B, aí vai ficar menos 1. Menos C, menos 5. E A, que era 6, está aqui embaixo. A gente inverte, troca a ordem, né? Agora, ó, é uma multiplicação por escalar. Tudo bem? Então, eu vou fazer aqui. 1 sétimo vai multiplicar o 2, vai multiplicar o menos 1, vai multiplicar o menos 5 e vai multiplicar o 6. A gente já viu isso na aula de operações, né? A primeira aula de matrizes que tem operações. Então, é só multiplicar. E daí, o que é que vai dar? Vai ficar 2 sétimos, 1 sétimo vezes menos 1, menos 1 sétimo, aqui, menos 5 sétimos e 6 sétimos. Essa é a nossa matriz inversa de A. Então, a gente encontrou que a inversa de A é essa matriz aqui. Tá bom? Tá aqui, né? Então, eu só fiz
escrever aqui separadamente para destacar, né? Conclusão, a inversa de A é esse cara. Tá? Uma coisa que você pode testar é, será que eu acertei quando eu fiz esse cálculo? O que eu tenho que saber? Se esse cara é a matriz inversa, ora, se eu fizer A vezes B, tem que dar a identidade, e se eu fizer B vezes A, tem que dar a identidade. Aí você me pergunta, mas Fabiano, é necessário fazer esse produto? Não, claro que não. Né? Se você acertou todo o cálculo, já determinou a inversa. Porém, eu vou fazer aqui só para a gente fixar melhor que realmente isso acontece sempre que nós encontramos a inversa. Vamos verificar que o produto A vezes a sua inversa tem que ser a identidade. Então, eu vou fazer a primeira parte e a segunda eu deixo como exercício para vocês. Ora, é fazer o produto de A pela inversa que a gente acabou de encontrar. Então, está aqui, eu escrevi a matriz A 6, 1, 5, 2 e a matriz inversa que a gente acabou de determinar. Vamos fazer esse produto, né? Lembrar, linha vezes coluna, linha vezes coluna, linha vezes... e assim vai. Bom, eu já escrevi, ó, 6 vezes 2 sétimos, 12 sétimos. Aí, 1 vezes menos 5 sétimos, menos 5 sétimos. Então, ficou aqui, ó, 12 sétimos menos 5 sétimos, né? Ó, primeira linha, primeira coluna, vai dar o termo 1, né? A1, B1, no caso, I11, que a gente quer, né? Primeira linha, segunda coluna, vai dar o termo, sei lá, I12, né? Tá aqui. Então, 6 vezes esse cara vai dar menos 6 sétimos. 1 vezes 6 sétimos dá 6 sétimos. Então, menos 6 sétimos mais 6 sétimos. A gente fez a mesma coisa com a segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna. Tá? Então, aqui os resultados. Agora, vamos efetuar. O que aconteceu? Deu 7 sétimos, ó, né? 12 menos 5 dá 7. Denominadores iguais, basta repetir, né? Então, 7 sobre 7. Menos 6 sétimos mais 6 sétimos dá 0, né? São opostos. Aqui, 10 sétimos menos 10 sétimos dá 0. E aqui vai dar 12 menos 5 dá 7. 7 sétimos. 7 dividido por 7 dá 1. Portanto, o que a gente encontrou? Que esse produto A vezes A menos 1 vai dar 1, 0, 0, menos 1. Beleza? E quem é esse cara? É a matriz identidade. Então, observe que fazendo A vezes a sua inversa, tem que dar identidade. E daí, claro, se você já viu que deu certo, mas se eu dissesse, agora faça A vezes a inversa e prove que a inversa vezes A também vai dar o mesmo resultado. Então, teria que fazer ó, A menos 1 vezes A e verificar que isso daí. Eu deixei como exercício porque a gente já viu que é verdade e não preciso fazer de novo aqui, tá bom? Então, se quiserem praticar, façam aí para verificar que vai dar a identidade, multiplicando essa agora, A menos 1, vezes A. Vamos ver agora a segunda matriz, a matriz B. Primeiro, a gente vê que ela é uma matriz quadrada, então não tem problema, ela pode ser invertível, né? Agora vamos para outra condição, que é fazer o determinante da matriz B. Quem é o determinante de B? Lembrar que fazer ó, produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. E daí esse produto vai ficar ó, menos 1 vezes menos 6, menos 2 vezes 3. Menos 1 vezes menos 6 dá 6 positivo, e aqui vai dar 6 negativo. Então, 6 menos 6, 0. O que a gente falou? Se o determinante de B da matriz for diferente de 0, a matriz é invertível. Nesse caso, a nossa matriz não é invertível, porque o determinante foi igual a 0. Então, está aqui, ó, conclusão, B não é invertível. Por quê? Porque o determinante de B é igual a 0. Para concluir, vamos falar sobre nossas referências. Em geral, temos utilizado essas duas, dando mais foco para o número 1, para o Steinbruch. Agora, para as aulas de matrizes, eu tenho focado no livro do Anton, ok? Então, dê uma olhadinha que é a segunda referência, né? Tem muitos detalhes, tem muitos exemplos, mas numa videoaula não dá tempo de fazer tudo, né? Senão a gente teria aqui horas de videoaula. Mas os assuntos principais foram priorizados e quem conseguir estudar e entender o conteúdo dessa aula vai conseguir entender também outras coisas que estão lá postas no livro. Chegamos ao final da nossa aula e se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários ou, claro, se você estuda comigo,
Vamos interagir no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Pode colocar as dúvidas lá, que eu vou comentando, os colegas também vão comentando. E se você gostou da aula como um todo, deixa um like e se não está inscrito ainda no canal, se inscreve, porque aí você consegue ficar recebendo outros vídeos sempre que eu postar. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!